E aí, Igor 3K e Felipe Moura Brasil, né, falando sobre o Renan Santos. Vamos ver? Olha lá quem veio reagir com a gente. Olha lá, hein? Chegou bem na hora. Vamos ver. Você viu isso aqui já? Não. Você react espontâneo. Então vamos lá. Ó, inclusive acabou de sair, ó. 4 horas. Não vi. Vamos ver. Galho mandou uma mensagem pelo Pix. Renan Santos é a única opção, PQ é o único de direita de verdade. Aqui a gente não tá correndo o risco, inclusive, de ter uma galera cometendo exatamente esse mesmo erro que você acabou de descrever. Ah, sempre tem, o risco. Inclusive mirando no Renan. Não tem? Óbvio. Uma galera, porra, como essa mensagem aqui, Renan Santos é a única opção. Eu entendo que tem muita gente. A única ressalva aqui é: vamos aprender com o que a gente já viu acontecer. A gente já viu um movimento que elegeu alguém. Virando um novo mito, cara. Não estou dizendo que é o caso agora, né? Até porque o Renan precisaria de uma transformação muito profunda no cenário político agora, mas que endeusar um político não me parece ser a melhor opção, né? Não, nunca é endeusar um candidato a um cargo público, né? Acho que as pessoas, assim, que vamos dizer, merecem ser endeusadas, é algo que acontece é natural com a trajetória de realizações e um comportamento que é condizente com aquilo, né? E que, no fundo, quando você expressa dessa maneira, que ela é endeusada, é uma maneira elogiosa, meio poética, meio hiperbólica, para ser mais preciso, que tem um pouco de exagero, de você manifestar admiração por aquela pessoa, né? E para isso precisa ter uma trajetória, precisa demonstrar uma série de qualidades ao longo do tempo e em situações diferentes, em esferas de poder diferentes. Então não se deve. Claro que é natural que as pessoas prefiram um candidato, é natural que em ano de corrida eleitoral as pessoas façam campanha para um candidato, que elas militem a favor e tal. Tem gente de todos os tipos. Certamente tem gente que escolhe um candidato, mas que tem uma certa prudência, que vai eventualmente vigiar e tal. E tem aquela que está apaixonada, que depois vai querer passar pano, que foi o que aconteceu. Tinha muita gente antipetista, estava todo mundo ali dessa... Vai devagar, né, meu? Eu vou pôr no 25 aqui, ó. Ô, Léo, a partir do 6h34 no 25, foi. Desse campo criticando as mentiras, a hipocrisia, financiamento de ditadura, escândalo de corrupção, crise econômica, o identitarismo radical e tal, etc. Muitos estavam fazendo aquilo por princípios, tipo, isso é ruim, e vou criticar sempre, seja de quem venha. Outros estavam fazendo porque queria o cargo. Ele queria ganhar dinheiro também, eventualmente até no escândalo de corrupção também, outras coisas. E isso se vê, quem é que está em qual lugar, com o tempo, com a mudança de cenário. Muitas vezes o caráter se reconhece na mudança de cenário, né? Quando o tabuleiro se mexe, e aí você vê se aquela pessoa mantém os princípios. Sim. Não a adesão, né, a um grupo político incondicionalmente. Então, assim, o que é diferente do Renan Santos, esse é um fato objetivo, né, uma descrição objetiva, é que ele critica o lulismo e o bolsonarismo. E eu considero que era para ter alguém assim em todos os pontos do espectro ideológico. Era para ter um cara na esquerda que critica o lulismo e o bolsonarismo, no centro e tal, eventualmente até centro-esquerda, centro-direita. Era para ter várias pessoas, já que é um regime multipartidário brasileiro, 35 partidos, e aí você tem um puxa-saco de cada lado, né? Você tem 2 polos, os seus puxa-sacos, e pronto, acabou, tem um candidato com uma identidade mais... Então, o cara está tentando construir uma identidade, de experiência, etc. O Zema tenta construir de gestão, não sei o quê. Mas gestão não sei. Gestão não sei. Ele não tem muito gestão. Minas treinou endividada, né? Vamos lá. Eram muito próximos do bolsonarismo. Então o Renan Santos conseguiu essa identidade de um cara de direita crítico do lulismo e do bolsonarismo. Agora, isso não é, né? Que é isso que quando a gente fala isso, muita gente não entende, né? E às vezes de má vontade, de má fé. É que isso não é ele inteiro, não é tudo que deve ser levado em consideração. Então você tem que avaliar a conduta, o temperamento, como se comporta em determinadas situações, as controvérsias, o modo de tratar, a experiência administrativa ou não, então tudo isso tem um monte de elementos. Você criticar dos grupos políticos é muitos elementos de avaliação. Agora, tem gente que não aguenta mais Lula e Bolsonaro, está disposta a votar em quem critica os dois lados. Tem gente, que eu conheço um monte, que fala assim, cara, eu vou ver quem estiver melhor entre Caiado, Zema e Renan, ou outros. Joaquim Barbosa, Augusto Cury, até Aécio, talvez, a pessoa que é anti-Lula, anti-Bolsonaro. Quem tiver melhor, eu vou votar nesse aí, que tem mais chance, que for o terceiro lugar. Quem tiver em terceiro lugar na pesquisa até o último dia e tal, vou votar. Cara, eu ouço isso toda semana, para dizer o mínimo, para não dizer todo dia. Tem um monte de... Pois é, eu também acho.
Mas assim, só uma análise do que ele falou. Primeira coisa, eu gosto muito desse ceticismo em relação ao seu nome, porque significa que você tá gigante. Isso é a primeira coisa. Você acha? Pra caralho. Tipo, ninguém fala. Ah, não idolatra o. Como é o Sim, nome daquele entendi. cara lá? O Augusto Cury. Não, aquele lá, como é? Não, ninguém sabe o nome. Então, pô, toma cuidado com idolatria. Quer dizer, peraí, nossa militância tá lá. Nossa militância tá lá. E outra coisa, só para explicar uma coisa e ele faz parte disso. O Felipe Moura Brasil faz parte disso. Você criticar o Lula e o Bolsonaro é uma parte gigantesca da personalidade, porque num país onde só existiam essas duas coisas, você ser contra isso é uma amostra gigantesca do tipo de pessoa que você é. E o Felipe Moura Brasil faz parte disso. Sim. Ele é um dos pouquíssimos caras que falou, não, olha o que o PT tá fazendo, isso é errado, isso é errado. Aí o Bolsonaro foi pro poder e ele criticou o Bolsonaro no poder, com todos os incentivos para ele falar, não, esse aqui, vamos passar pano para esse. Então, o fato do Felipe Moura Brasil criticar o Lula e o Bolsonaro é de uma gigantesca parcela do que é o ser Felipe Moura Brasil. E do Renan é a mesma coisa, né? Fala alguma coisa inteligente aí. Não, é que assim, eu vou nessa linha. Primeiro eu vou pegar da idolatria e separar o que é idolatria, o que é militância, o que é comportamento auto-irônico. Eu acho que a galera nossa, boa parte do que a gente chama de idolatria, não é idolatria, tem uma coisa do meme. A galera da geração, principalmente da geração Z, que apoia muito a gente, ela faz comentários exagerados, mas faz parte da própria brincadeira de militar. Todo mundo que faz política e que pretende ganhar uma eleição precisa de militância. E militância necessariamente é meio chata, porque militância tá militando. Sim. E você não ganha se não tiver isso. Não dá pra ter... tem um exército de pessoas muito céticas que vão fazer declarações na internet. Tipo, estou apoiando o Renan com ressalvas. Não dá. Sim. Você só ganha uma Você eleição. vai ter esse cara, só que esse cara não é a tua militância. Exato. Então tem que diferenciar o que é eleitor com militância. E tem que diferenciar a qualidade da militância. Eu tenho certeza que se eu pegasse e aparecesse um escândalo de corrupção, a militância ia largar o pé da pré-candidatura. Acho que esse é muito o perfil nosso. E por que o perfil nosso? Porque é o que você falou. A gente já vem demonstrando, criando um filtro do tipo de pessoa que segue a gente, já faz um bom tempo. Então esse filtro tá dado. Eu acho que esse filtro permite que a gente tenha um tipo de militância que tem um nível diferente dos demais. A galera do bolsonarismo e do PT topou já ir pra um buraco que eu acho que não tem mais saída. O cara tá... Sim, os caras estão defendendo as coisas mais absurdas e acho que ali já dessensibilizou. Não tem o que fazer. E, por fim, isso que você comentou do filtro do anti-Lula e anti-Bolsonaro, acho que a política de rede social é uma coisa muito nova no mundo. É uma coisa que tem, cara, pra valer o modelo que a gente vive hoje, 12, 13 anos. E eu acho que ela é mais presente no Brasil e talvez nos Estados Unidos que em qualquer lugar do mundo. O Brasil acho que é o número 1, os Estados Unidos o número 2. Então, como ela é uma coisa muito, muito quente e ela se fazia em fama, você ir na contracorrente dos grupos majoritários é uma coisa assim que é muito novidade no mundo. Por isso que os gringos, o mundo americano conhecer o que a gente tá fazendo, porque os caras, caramba, é tipo um grupo que bate no Trump e tá crescendo na direita. Sim, é tipo isso. Então pra eles é inimaginável existir isso. E eu acho que por ser uma novidade, tem que ser encarado de uma maneira muito, muito diferente, porque é um sintoma de, enfim, inteligência e de caráter. Acho que o nosso lance é um lance de inteligência e de caráter. E aí, curtiu o corte? Então dá aquela ajudinha, deixa o seu like, compartilha e se inscreve no canal. Um abraço e até o próximo vídeo, porque o futuro é glorioso.